boa tarde, telenautas. Começa agora o ABCD dos Bichos, o programa da TV ABCD que trata da saúde, do comportamento, dos direitos dos animais. Eu sou Marta Lete Capelli, da Clínica Veterinária São Bernardo, e toda sexta a gente tem um encontro marcado com um assunto do seu interesse. Para quem gosta de bicho, tudo que se diz respeito ao tema interessa a você. E vale lembrar que você pode se comunicar com a gente em tempo real. Se tiver alguma dúvida com o convidado, sugestão de tema, de pauta, vocês podem, debaixo da telinha, vocês podem mandar já a sua mensagem e interagir com a gente aqui no estúdio. E se vocês quiserem assistir aos programas anteriores, que são muitos, eles estão disponíveis ou no site da TV ABCD, www.tvabcd.com.br, ou no site da Clínica Veterinária São Bernardo, www.vetsalbernardo.com.br, que já tem um link direto com o YouTube, com os vídeos do ABCD dos Bichos. São vários temas muito interessantes. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que existe plano de saúde para animal? Vocês já procuraram, já ouviram falar? Nós estamos recebendo o Rubens Lobo, diretor comercial do Mister Saúde Animal. Seja bem-vindo, Muito obrigado, boa tarde, Marta. E para iniciarmos nosso papo, né, Rubens? Como que surgiu a ideia de fazer um plano de saúde para animais? Bom, através de pesquisa. Então nós vimos ocorrências que aconteciam em veterinários, onde eles tinham atendimento a clientes, alguns deles nunca mais retornavam, vieram clientes, na sua grande maior parte, né, em problemas de saúde mesmo, nada de questão de prevenção. O médico veterinário se sentia um pouco com medo de solicitar uma gama de exames que eram necessárias para um diagnóstico perfeito. Então, porque ele tinha medo porque o cliente poderia não retornar nessa clínica devido aos valores agregados a esses exames. É uma cultura muito popular na Europa, você tem uma espécie de um seguro, uma espécie de algo que lhe dá segurança com relação a pets, tanto gato, cachorro. Então nós verificamos isso e clientes ainda chegavam a mais numa pesquisa, chegavam a dar informação de que o veterinário, a grande maioria era ruim, péssimo, alguns gostavam, mas alguns reclamavam porque chegava ao ponto de utilizar até a mensagem de, poxa, ele estava bem de ontem para hoje e hoje ele chegou até a falecer, esse tipo de coisa. Nós fomos a fundo verificar o problema da saúde animal, como é que poderíamos deixá-la de forma preventiva, de forma eficiente, de uma forma que esse cliente voltasse para a clínica, fazendo tratamentos normais. Percebemos na pesquisa que o cliente ele tem vontade de levar a clínica, de levar a saúde do animal a sério, porém o custo era muito alto. Então a ideia do plano surgiu exatamente desse patamar, de fazer com que o cliente tenha uma medicina preventiva. Essa frase utilizada por alguns clientes de que ele estava muito bem ontem e hoje ele está mal, demonstra que não é a verdade, porque a maioria dos animais chegavam em estados bem terminais, porque todo cachorro ou gato não fala. Então ele não vai te falar, olha, hoje eu estou me sentindo mal. Ele, por natureza, vai tentar se recuperar sozinho. Então a empresa pensou nisso e fez com que uma adaptação do que é feito na Europa, Estados Unidos, virar um plano de saúde próximo, bem parecido com um plano de saúde humano, nos bons aspectos. Certo. E, Rubens, vocês já estão há 10 anos Sim. atuando em São Paulo. Exatamente. Né? E o insucesso de planos anteriores, porque nos anos 80 teve até um lançamento de um plano que prometia e tal, não houve adesão nem dos clínicos e não houve adesão dos proprietários de animais. E sucumbiu. Você acha que
era o momento errado também? Eu conheci a história, junto dessa pesquisa que eu te falei, eu conheci a história de um plano específico, onde não teve também essa pesquisa operacional, de onde ele poderia focar, de onde estavam as necessidades daquela época. Era o único plano que eu conheci. O problema está sempre em desfocar do assunto. Então, um plano de saúde animal, como o nosso, por exemplo, ele é totalmente voltado à saúde dos animais. Então, nós temos uma cobertura maior do que tinha aquele plano. Então, o que torna vantajoso ter hoje um plano? Você ter uma cobertura que engloba tudo que você precisa. Então, você tem essa opção de escolha. Nós temos 4 opções de escolha. Então, desde a mais simples à mais completa, você chega a ter toda a cobertura necessária para um animal. Então, isso não tinha antes, até porque o aparato tecnológico daquela época não é o mesmo de hoje. Então, eu não quero dizer que o plano anterior tenha sido irresponsável ou alguma coisa do tipo. Até porque eu não conheci, ele já tinha fechado quando eu vi. Agora, o aparato hoje que você pode proporcionar ao animal, tanto preventivo quanto em casos de emergência, é muito grande, né? Não digo em todo o Brasil, não é verdade, em todo o Brasil não, mas em São Paulo principalmente é bem grande. E na prática, como é que a pessoa se associa a esse plano de saúde? Como é que é o credenciamento das clínicas, dos hospitais? Eu queria que você falasse assim, como é que tem uma carteirinha, tem um boleto, como é que é? Na prática, como é que funciona? Eu posso mostrar até? Claro, claro. Eu trouxe uma. É a carteirinha de associado. De associado. Individual para cada animal. Isso, exatamente. Nosso plano, ele não tem limite de cobertura, tá? Então, cada animal, você escolhe a cobertura. Esse é o plano nosso mais completo, tá? Então, desse plano, como é que funciona a parte de funcionamento do plano? O cliente, utilizando com essa carteirinha, semelhantemente ao plano de saúde humana, ele vai levar essa carteirinha e a última mensalidade paga seria a maior burocracia, nesse caso, de utilização. Nós não chipamos o animal, não que sejamos contra a chipagem do animal, mas somos contra a chipagem de animal para a utilização de um plano, né? Então, já pensou cada plano que existir? E a identificação, Rubens? Vamos dizer, aqui está associada, né? Sim. A Kika de Oliveira aqui. Ok. E se essa pessoa agir de má fé, por exemplo, ela pega um outro cachorrinho com as mesmas características e leva a carteirinha, não tem foto do animal. Sim, não. A característica, ela é parecida. Certo. Você é médica veterinária, sabe que nenhum cachorro, na verdade, é igual ao outro, principalmente em prontuários. Como eu disse, não tem limite de uso. Entendi. Certo? Então, certo. O que a gente quer é montar um prontuário desse animal para acompanhar a saúde dele. Entendi. Não é vantajoso você ter, por exemplo, só 2 animais num plano só, Entendi. Porque a maioria das doenças são infecciosas, um transmite para o outro, e você vai ter atendimento num só animal. Entendi. Mesmo que você leve o outro não pode ter o mesmo problema 2 vezes. Né? Então acaba sendo complicado. Certo. E o valor é muito baixo. Entendi. A fraude, se você pudesse evitar, o claro. banco me contrataria. Certo. Mas eu digo assim, a chipagem não seria uma solução. Seria, né? uma solução, mas aí imagine concorrências, por exemplo. Certo. Então o meu, ele vai enviar um chip meu, porque às vezes você não pode utilizar o mesmo chip. A ideia do chip foi criada com uma identificação mesmo do animal. Entendi. Você perdeu, tem que ter um leitor para interpretar, mas ele não vai ler, você é do plano tal. Entendi. Só identifica Exatamente. O bicho, né? E quer dizer, para toda fraude sempre tem uma brecha, sim. Né, Rubens? Por isso que a gente Quando a pessoa tem má fé, não adianta. O chip traria o quê? Um controle maior até do plano de saúde em te restringir de atendimentos. Entendi. Tá? Não é a ideia. Nós queremos que você leve mesmo. E vocês cobrem todos os procedimentos médicos, desde vacinas,
exames preventivos, exames diagnósticos, oncologia, tudo isso? Sim, tudo isso. Principalmente nesse cartãozinho que eu te falei, que é o Plano VIP. Plus. Ele é o Plano Plus. Ele tem uma cobertura, eu vou dar uma resumida para você ter uma ideia. Certo. Ele tem cobertura a consultas simples e especializadas, com dermatologia, oftalmologia, odontologia, oncologista, tá? Oftalmologia, a odontologia tem extração de dente, extração de tártaro. Canal, tem um monte de coisa. Tudo. Exames laboratoriais, de análises clínicas, bioquímicos, de imagem, raio-x, eletro, ecocardiograma, ultrassom. Tá? Tem até Doppler, tá? Cirurgias de pequeno e também de grande porte. Ele dá uma extração de tumor tanto interno quanto externo. Ortopedia, fisioterapia, biópsia. Tudo. Né? Tudo. Esse plano é bem completo. Tudo eu não posso dizer, né? Não, sim. Que sempre vai acabar achando alguma coisa, mas tem uma cobertura bem ampla. Tudo que o clínico costuma indicar ou pedir, né? E hoje os cães estão vivendo mais por conta da prevenção, exatamente, né? Da qualidade de alimentação, conscientização do dono, o investimento na prevenção de doenças, porque todo mundo sabe que a partir de 7, 8 anos a gente precisa fazer alguns exames periódicos, né? De dependendo função. Até do porte do animal. Exatamente, ele tem uma vida né? De funções metabólicas, de cardiologia, e isso demanda um certo gasto, né? Um grande gasto, né? E as pessoas às vezes deixam de fazer o acompanhamento da parte cardiológica porque falam, mas já fez o eletro ano passado, né? Só que a coisa muda de mês a mês, não é só de ano em ano, né? Então isso também as pessoas estão sentindo no bolso, né? Que hoje o animal, como vive 16, 17 anos aí, né? Um cão, né? Gatos na clínica tem pelo menos uns 5 pacientes com mais de 20 anos. Sim, né? Gatos com 23 anos. Então, esse paciente, ele está vivo exatamente porque tem um acompanhamento periódico, né? Só que implica num gasto, não é todo mundo que pode pagar esses exames. E você tocou num ponto-chave. Tem muita gente que confunde a saúde animal com a saúde humana. Então, check-up, por exemplo, eu fiz um eletro no começo do ano, então no começo do ano que vem eu faço um outro. A saúde do animal é muito mais acelerada, né? Então, estamos falando de um cliente de um animal que vive 17 anos, 16 anos, depende da raça ainda, né? Então, se for de porte grande, vai viver menos. Então, comparado com um ser humano de 70, 75 anos, então o relógio biológico dela, do cachorro, é muito acelerado. Então, muda muito de mês a mês. Então, esse check-up preventivo, ele acaba não tendo muita função, porque o que precisa mesmo é de acompanhamento. O médico precisa ver esse cachorro. Precisa ver para saber o que vai pedir. Exatamente. E quando a gente fala em, o cachorro, por falta de um exame diagnóstico, por falta de acompanhamento veterinário, perde 1/3 da vida, né? Então, o cachorro que viveria 15 vai viver 10 anos. A gente fala isso, a pessoa às vezes não se dá conta que pra gente seriam 30 anos, né? Se eu vou viver 90, perder 1/3 da minha vida, então tem que ser proporcional. Então, às vezes a pessoa não se importa muito, são só 5 anos, mas pro cachorro é 1/3 da muito vida, tempo. né? É muito tempo para ele. E esse contato com o veterinário, nós primamos com o plano, nós temos clínica que está credenciada com a gente, desde o começo, então desde 10 anos conosco. Então nós primamos muito pelo médico veterinário de família, que é uma coisa que até antes do plano era difícil ter. Como eu falei, o cliente ia esporadicamente ao veterinário, então com o plano ele não precisa se preocupar com isso. Então ele vai no veterinário e acaba tendo um contato não só de paciente, médico, paciente, mas ele tem também o contato de explicações que também vivem no dia a dia. Por exemplo, a alimentação do animal. Manejo. Então, tudo isso engloba numa consulta. Isso é importante. Coisas que quando ele não vai,
ele acaba não sabendo, ele acaba dando biscoitinhos, né? Tem aquele reforço doces. anual que a gente fala, né? Do vermífugo, lembrar que tem que dar vermífugo de 3 em 3 meses, bater firme na dieta, Exatamente. né? Então, tudo isso a gente fala toda a consulta e às vezes nesse ano já dispersou da cabeça do proprietário, porque você tem que estar sempre em cima. Nós tivemos, né? Então, nós tivemos clientes anteriores ao plano, assim, que entraram no plano e contam, nós temos até o registro de histórias. Eles descobriram que o cachorro era diabético quando ele ficou cego. Rubens, eu vou pedir uma licença para você, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já, não saia daí que tem muita coisa para ser falada ainda, tá? Estamos de volta com a ABCD dos Bichos, o programa que trata da saúde, do bem-estar, do comportamento e dos direitos dos animais. Hoje recebendo o Rubens Lobo, diretor comercial de um plano de assistência médica animal, o Mr. Saúde Animal. Rubens, continuando o nosso papo, está chegando muita pergunta aqui, né? Legal. Que se há um limite, a Maria Paula está falando, sempre que eu quiser eu posso levar o meu cachorro no veterinário, mesmo que eu esteja suspeitando só que ele não está? Sim, com certeza. A ideia é essa, transformar em prevenção. Ana Paula? Maria Paula. Maria Paula, nós percebemos que a prevenção é o melhor remédio para qualquer doença. A maioria, a grande quantidade dos nossos clientes, e olha que já são mais de 31 mil animais associados, eles não estão doentes, porque eles levam periodicamente a consulta no veterinário. O João está perguntando também sobre limite, se tem algum limite, e tem uma pergunta bem interessante aqui, se, por exemplo, a gente sabe que no plano de saúde humano, se o animal se a pessoa já está numa faixa na terceira idade, ela paga mais, quando quando adere ao plano de saúde. Com o animal também? Não tem uma diferenciação de preço por idade? Não tem, até porque acontece o seguinte, o animal, ele tem uma resistência também. Quando ele está muito mais velho, você pode continuar num plano, vamos supor, quem entrou agora, entrou no plano mais completo, o mais caro, ele entrou bebezinho e hoje ele já está com 10 anos, tá? Então ele está com 10 anos num plano super completo. Quando ele pode ficar até o final da vida dele, tá? Então ele pode ficar nesse mesmo plano até o final da vida dele. O que vai mudar? A resistência dele vai diminuindo. Então se você quiser até diminuir, você também pode diminuir de plano, porque você vai ter coberturas que não cobrem. Assim, que não cobre não, que ele não suporta, ele cobre, mas ele não suporta coisas muito extremas que um plano completo dá. Quem vai entrar com animal idoso, por exemplo, pode optar por isso também. Ele pode entrar num plano super completo, mas pode optar também por um plano mais acessível e também mais barato, mais acompanhamento, que é aquilo que a gente estava conversando no primeiro bloco, que é o que um animal idoso acaba precisando mais. Porque, por exemplo, um animal de 15 anos, ele vai fazer uma extração de tumor, por exemplo. É uma cirurgia super complicada. Então, qualquer médico vai pesar muito bem como que ele vai reagir e que grau está esse tumor. Então, a pessoa que vai entrar com o animal idoso, ela pode, e ela tem esse direito dentro do plano, de escolher. O plano nosso, ele é livre escolha, tá? Então, não vai mudar de preço porque ele tem 15 anos, tá? Isso não vai mudar. E há uma cobertura, hoje, por conta da idade dos animais, pacientes com insuficiência renal. Sim, principalmente gatos. Isso. Há uma cobertura para hemodiálise, diálise peritoneal ou ainda não? Então, nós temos dentro do plano Plus essa cobertura, tá? O gato, que é a principal vítima dessa situação, geralmente são os felinos, mas nós temos dentro do plano mais completo. Entendi. Não em todos os planos, mas tem, e o animal tem que estar já associado, não entrar com esse problema. Entendi. Senão ele vai constatar como uma pré-existência. E tem período de carência para algumas doenças? Tem período de carências, aí sim, comparados à saúde humana, são bem menores.
Por conta da vida do animal. Exatamente. E também, pra você ter uma ideia, a extração de tumor que eu usei como exemplo, seriam 6 meses. Entendi. Dentro do plano. Certo. Então é muito curta. A saúde humana coloca um tipo de cirurgia desse porte com 2 anos, às vezes. E é que nem um plano de saúde, as coincidências, as analogias são muito próximas. São muito próximas. Muito próximas, né? E o pagamento é mensal, é um talão, é um boleto, igualzinho Igualzinho, o pagamento é mensal. Você contrata o plano por 1 ano, então esse plano ele não pode nem modificar de preço durante 1 ano. 1 ano. 1 ano, depois você renova ele sucessivamente para mais 1 ano. E como vocês credenciam a rede? Como é que vocês credenciam os profissionais? Ok. Nós poderíamos hoje, com essa gama de animais que nós temos, ter praticamente todas as clínicas de São Paulo, modéstia à parte, porque nós temos bastante cliente. A rede credenciada Desculpa, Rubens, quanto mais ou menos, assim, pra gente ter uma base de animais? Então, já passamos 31 mil animais 31 mil animais? É bastante bichinho. Haja veterinário. E a rede, ela é até enxuta para a quantidade de animais que temos, porque nós precisamos primar pela qualidade desse atendimento, que foi a ideia inicial. Então, se a gente perder esse foco, nós perdemos toda a ideia do plano. O credenciamento, como ele é feito? Primeiramente, e é a parte mais importante, é a base da indicação. Os nossos próprios clientes indicam clínicas onde nós vamos atrás, mas a indicação é a parte mais importante para nós. Porque nós somos, estamos registrados no conselho, mas ele, por ética, não vai fornecer para nós todas as clínicas que são boas, tem boas, e outras que têm péssimas referências. Eles não vão fornecer isso. Então, nós baseamos muito mesmo, através da indicação de clientes, nós vamos até lá, e para fazer esse credenciamento, ele é rigoroso, com certeza. Porque tem que estar tudo dentro das normas. Temos quem nos olha, que é o Conselho de Medicina Veterinária. Parte técnica, né? Exatamente. Então, só entra mesmo na nossa rede credenciada a partir de formalizado um contrato. Então, o que nós não vendemos, diferentemente aí também de planos de saúde humano, é rede credenciada, ou seja, é um serviço ruim. Mas aí eu vendo uma rede credenciada enorme para você. Não é a ideia é o que a Ana Maria, ela perguntou. Eu posso usar até num probleminha simples? Pode e deve. Essa é a ideia. Nós temos que fazer com que a prevenção seja a solução e não o contrário. Tem uma pergunta interessantíssima aqui. Deixa eu voltar para o ar. Da Silvana, se, por exemplo, o animal precisa fazer um pós-cirúrgico, uma internação pós-cirúrgica, às vezes até em semi-UTI, isso é coberto pelo plano também? É coberto tanto no plano intermediário, que é o executivo, quanto no plano plus, que é o mais completo, desde que essa cirurgia seja feita pelo plano. Entendi. Então, ela fez, porque o plano ele vai te cobrir integral, ele vai cobrir os pré-cirúrgicos que são necessários, o animal tem que estar pronto para aquela cirurgia. Os exames pré-cirúrgicos. A cirurgia em si, e o pós-cirúrgico é um acompanhamento daquela cirurgia. Então, a cirurgia feita pelo plano terá cobertura, sim. Especialista também, você tem, o cliente tem direito de usar dermatologista, se ele quiser, eu quero consultar o meu cachorro com homeopata. Sim. Pode também. Homeopatia, nós começamos com essa medicina alternativa, mas acho que foi no 2º ano. Tá? Nós não conseguimos uma grande rede credenciada. Entendi. Porque ela difere bastante da alopatia, né? Onde você vai tratar com medicamentos convencionais. Então, foi uma parte experimental no começo do plano. Hoje não faz parte da cobertura, mas especialistas sim fazem. Pode. Ele tem detentores do plano executivo, que é o intermediário, e o plus, que é o mais completo, tem cobertura a todos esses médicos especialistas, que são grandes. Você tem cardiologista, você tem oftalmologista, você tem odontologia,
Né? Acupuntura também? Acupuntura também não temos. Também não tem? Não temos. Mas se quiser, a consulta pode? Ou não? Também a consulta com acupuntura, se a clínica tiver o serviço da acupuntura, entendi. A clínica geral vai atender normalmente. Tá certo. Então ela é credenciada conosco, vai atender normalmente. E mais uma pergunta. Eu não sou credenciada com o plano. Vem uma pessoa e quer passar comigo. Ela pode pedir um reembolso se ela for associada? Num caso de urgência e emergência, ela pode, ou seja, não tinha como ela se deslocar até a clínica mais próxima, naquele horário. Ela pode utilizar e o plano fará o reembolso. E num caso, também, especificamente para o plano Executivo e Plus, ela tem cobertura nacional de urgência e emergência. Então você está fora de São Paulo, fora da rede credenciada, você está no Rio de Janeiro e aconteceu algum problema, você precisa utilizar uma consulta, você terá que fazer o pagamento normal dela e solicitará o reembolso para a Mister. E o médico veterinário clínico do interior, ele quer fazer o credenciamento, ele tem tudo em ordem, tem uma clínica que oferece excelentes serviços. Como é que ele faz? Ele faz uma proposta, ele envia uma proposta para vocês? Como é que é esse contato com a Mister? Certo. O primeiro contato geralmente ocorre pelo site. Tá? Então eles chegam até a gente geralmente pelo site. O que é preciso ser feito para montar uma rede credenciada? Você precisa que essa rede credenciada esteja pronta para atender a cobertura que você tem. Eu não posso dar uma cobertura parcial para o meu cliente se ele contratou aquilo tudo. Então, quando é um veterinário que é de uma região fora, é montado junto com um escritório de pesquisa operacional que nós temos, onde ele vai montar essa clínica, as especialidades dela e aliar as outras clínicas que ele vai montando junto com o laboratório, porque ele vai precisar ter uma base. Né? Então essa clínica ela vai solicitar exames laboratoriais, vai ser atendido onde? Eu não posso fazer Ribeirão Preto, viajar até São Paulo para fazer um exame de raio-x, por exemplo. Então nós montamos a rede credenciada dessa forma. E essa rede credenciada ela é montada antes de começar a comercialização, obviamente. Então onde que ele chega? Geralmente ele chega pelo site. Nós abrimos durante alguns períodos o credenciamento. Por exemplo, agora, nesse período que nós estamos de julho, está aberto a fase de credenciamento. Então, o escritório ele trabalha, agora, uma parte deles ele trabalha para credenciamento, juntando todas aquelas indicações que eu falei. E também o próprio veterinário, ele pode ir até o site e ele faz uma proposta de pré-credenciamento, onde o nosso departamento vai até ele. E no ABC vocês têm credenciados também? Temos uma quantidade bem menor do que em São Paulo. Nós temos em São Bernardo, aqui, e em Santo André. Tá? Então, as outras regiões, Diadema e São Caetano, nós chegamos a ter, mas muitas clínicas elas fazem umas migrações. Então, está aberto o credenciamento, provavelmente já vão fechar para esse mês também, ter na região de São Caetano, Diadema, mas a grande parte nossa está em São Paulo. E se por um acaso o clínico, você tocou num ponto interessante aí, eu terceirizo os exames laboratoriais, exame de sangue, raio-x e tudo mais, é encaminhado para um centro de diagnósticos aqui de São Bernardo. Certo. Se eu sou credenciada, eu posso, e eu encaminho essa pessoa, como é que funciona aí? Você pode encaminhar todos esses exames se o laboratório for credenciado. Tá? Então, o laboratório credenciado, porque tudo que se diz respeito à cobertura do animal, o plano responde. E vocês têm muitos centros de diagnósticos? Então, nós temos, eles são espalhados em toda a região de São Paulo. O mais próximo aqui do ABC seria em Santo André, no centro de Santo André. É um laboratório muito completo, com imagem, com análises clínicas. Então, é um laboratório bem completo. Então, todo esse procedimento sempre é dentro da rede credenciada. Lógico, naquele caso que você está numa urgência, emergência, você está fora da rede credenciada, aí sim, o pagamento será feito através de reembolso. Mas o acompanhamento volta para o médico que você já tinha.
Entendi, Tá. entendi. E, Rubens, o que a maioria das pessoas está perguntando aqui, né? Se é caro. Bom, Que faixa, se eu optar por um plano menos abrangente ou mais abrangente, qual mais ou menos a faixa de preço que é? tá. Então vamos lá. O plano mais caro nosso, individual, ele sai R$ 96,00 mensais. Se você pegar uma média do valor de uma simples consulta, pelo menos na região de São Paulo, está em torno de R$ 70,00. 65, R$ 70,00. Tem, obviamente, clínicas que estão cobrando 150, mas se você englobar toda a região de São Paulo, você vai chegar em R$ 70,00. Isso é para uma só consulta, né? Sem medicamentos, sem nada. Sem medicamentos, sem a vacina. Só para uma olhadinha. Só para dar uma olhadinha. Que é o que acaba acontecendo, infelizmente, as pessoas acabam então levando para tosar, né? Ou aproveita e dá uma olhadinha. Aproveita e dá uma olhadinha. Só que essa olhadinha você sabe bem que não funciona. Não, Você precisa escutar o animal, você precisa fazer uma consulta de verdade, pesagem. Então tudo isso é importante. Então, para vocês terem uma ideia, o plano mais caro 96. E o plano mais barato nosso é R$ 35,00 por mês. Menos de uma consulta. Muito menos. Rubens, eu vou pedir uma licença novamente. Tem um videozinho para o comecinho do próximo bloco, muito interessante. Não saia daí que a gente volta já já. Até mais. Voltamos com o ABCD dos Bichos, o programa da rede da TV ABCD que trata da saúde, dos direitos, do comportamento, do bem-estar dos nossos animais. Recebemos hoje, quem está chegando agora, o Rubens Lobo, diretor comercial da Mister Saúde Animal, que é um plano de saúde muito completo para animais, né? E tem muita gente mandando perguntas aqui muito pertinentes, né? Aqui está perguntando do site. Você pode dar o claro. Endereço do site? www.mistersaudeanimal.com.br. Esse Mister é por extenso, não é MR. Tá? Mistersaudeanimal.com.br. Aqui está falando também, que está sumindo a minha tela aqui. O Leonardo perguntou uma coisa muito bacana. Se eu tenho 3, 4 animais, vocês dão um desconto para quando é plano familiar? E a versão familiar, exatamente. Leonardo, você tem 4 animais, você pode escolher qualquer um dos nossos planos na versão familiar. Você vai ter um desconto especial por ter esses animais, justamente como uma forma de incentivo a que você faça esse plano para todos os animais, porque é como eu falei no começo da entrevista. Se você fizer só para um, você acaba não sentindo a economia do plano para você. Um animal acaba tendo economia pelo plano, mas os outros você vai ter que gastar. No nosso site você tem as coberturas completas e os preços para cada animal. E consta rede credenciada também, tudo? Consta a rede credenciada. No menu você pode ir lá clicar rede credenciada. Então tem desconto... para os dependentes também. Exatamente. E é comum isso? Você falou por volta de 31 mil animais associados. Às vezes... num contrato só, às vezes tem 6 animais. Isso é comum, né? Muito comum. Foi uma surpresa na criação do plano. Nós temos o que hoje chamamos lá na Mister, que é famílias inteiras dentro desse plano. Porque às vezes começa com um cão só, reúne com uma fêmea e aí teve a prole, mais 4 cachorrinhos. Esses 4 cachorrinhos acabam entrando para o plano também, já temos 6 e vai indo. É impressionante, porque é muito vantajojoso. Que aí cobre pré-natal, ultrassom pré-natal também cobre? Tudo na gestacional, fêmea. Tudo na fêmea. Aí você paga um plano. Tá certo. Tudo na fêmea. Atendimento pré-natal, atendimento ao parto, tanto cirúrgico como o normal, e atendimento aos recém-nascidos até 20 dias. Eles não precisam nem estar no plano. Então, até 20 dias você tem cobertura pelo plano da fêmea. E
aqui a Laura está perguntando se o plano cobre também medicamentos. Também cobre o medicamento, aquele que é utilizado na consulta. Não compra de medicamento. Exatamente. Aquele utilizado na consulta, na cirurgia, na internação. A internação, inclusive, cobre a alimentação do seu animal. Aquele receitado que o médico te receita, esse não. Esse aí fica por sua conta. E... o pessoal tá realmente bem interessado. E a pergunta também é assim, chegou uma pergunta, se eu quero que, eu estou sem condições de levar o meu animal, eu quero que o veterinário faça uma consulta a domicílio, o veterinário credenciado, isso está coberto no plano? Não está, porque faz parte daquela contratação que eu falei anteriormente do credenciado. Nós não podemos assegurar essa contratação na residência. Então não tem normas técnicas para a residência. O conselho ainda não nos permite ainda essa forma de credenciamento. Há sim médicos veterinários que vão fazer consultas domiciliares, mas não faz parte da cobertura do plano, tá? Ainda, pelo menos. Entendi. E por exemplo, a pessoa não tem o transporte. Se ela tiver que pagar um taxi dog para levar o animal, também não está incluso? Não está incluso. O que está incluso, por exemplo, que acontece muitas vezes, você tem um animal que está numa clínica, você teve que levar ele numa emergência. Às vezes ele precisa ser locomovido para um outro local, onde tem um atendimento mais amplo. Essa transferência, que é a unidade móvel de transferência, está inclusa no Plano Plus. Então entendi. Ele tem você não vai precisar deslocar o seu animal com o seu próprio carro ou taxi dog, o plano mesmo vai cobrir. Entendi. Então, nessas situações... Sim, não de casa para a clínica, mas da clínica para outra clínica ele faz a transferência. Eu vou pedir para soltar o vídeo que o Paulo mandou para a gente, da Mister Saúde Animal, para a gente ilustrar um pouco a nossa matéria aqui. Pode soltar. Ela é a verdadeira dona da casa. Corre pra lá, corre pra cá, faz pose pra câmera, usa roupa da moda e tem até convênio médico. Isso mesmo, com apenas 4 anos, a Yorkshire Lara é atendida por um plano de saúde. Eu pago hoje R$ 69,00 por mês desse plano, então para mim ele sai muito barato. Eu não tenho despesa nenhuma. Assim como Lara, outros milhares de cãezinhos são atendidos diariamente por planos de saúde. Só em São Paulo existem mais de 35 mil associados e os convênios cobrem tudo: exames de laboratório, consultas, tratamento odontológico e até quimioterapia. São 4 tipos de coberturas diferentes a seu gosto e vai variando aí, sempre dependendo da idade do animal. Na carteirinha estão as principais informações sobre a paciente: nome da mãe, identidade, data de nascimento, raça e porte. Lara nem precisa ficar doente para usar o convênio. Qualquer visita ao veterinário está incluída no plano de serviços. Assim como nos planos de saúde para humanos, o convênio para animais tem carência, limite de consultas, rede credenciada e preços mais baratos para os bichinhos com menos de 6 anos. Esse mercado cresceu tanto que o Conselho Federal de Medicina Veterinária publicou uma resolução para regulamentar a atividade. Se para alguns o serviço é luxo, outros consideram necessidade. Eu acho que tem uma informação... Tem uma informação no vídeo que, se não me engano, a jornalista Roberta, ela fala que tem limite de idade ou limite de uso. Não tem limite. Não tem limite nem de idade, nem de uso. Você já tinha falado até da faixa etária também? Não tem. Independente da época. Não tem exclusão, tá? Então não tem exclusão. E Rubens, por que é vantajoso para a pessoa que está em casa? Por que é vantajoso pagar um plano de saúde, em linhas gerais? Porque você vai ter a saúde do seu animal garantido. Você vai saber exatamente quanto você vai gastar por mês com a saúde dele. Ou seja, hoje sem um plano, você fica à mercê do acontecimento. Então, você pode até pensar que você está economizando porque hoje ele não tem nada e na hora de utilizar você vai ver o quanto é caro
a saúde animal, porque você não tem um atendimento gratuito, não existe SUS para cachorro, nem para gato. Com o plano de saúde você transforma todo esse gasto num valor fixo mensal, que cabe no bolso de muita gente. Como eu falei, o plano mais caro é R$ 96 mensais, o plano intermediário, que tem uma cobertura bem ampla, que é o executivo, são R$ 67 mensais. Então, para quem cuida do cachorro ou do gato, é uma economia muito grande. Tá? Então, para quem se preocupa com a saúde do animal, ele vai ter uma tranquilidade. Tá? Essa semana nós assistimos à inauguração do primeiro hospital público de São Paulo, no Tatuapé, né? Com todo o aparato técnico da Anclivepa, Associação dos Clínicos Veterinários de Pequenos Animais. Só que assim, a gente sabe que é para uma população comprovadamente sem condições de tratar esse animal, né? Tem que comprovar a baixa renda. E o que eu como clínica há 30 anos aqui em São Bernardo, mexendo com população de baixa renda, que meus clientes são, sim, de uma faixa social, econômica bem baixa, né, e quer tratar do seu bichinho e trata com muito amor e carinho e leva para fazer tudo com muito sacrifício. Quando a gente tem que encaminhar para um lugar que pode fazer por um preço um pouco mais razoável, indica para levar na cidade universitária, para passar no OVET lá da USP, a gente nota que essa pessoa também não tem condições de ir até a USP e fazer todos os trâmites, mesmo com baixo custo, porque apesar dos exames lá serem mais baratos, mas mesmo assim esse cliente não pode pagar. Total, vai ficar, né? Às vezes a pessoa não tem nem como levar transporte. Então, um plano, acredito que mais simples, pode oferecer para essa pessoa de baixa renda a segurança de poder fazer o mesmo exame que aquele cliente que pode pagar. Um plano, por exemplo, não o mais simples nosso, mas um plano que a gente chama de cobertura básica, ele cobre consultas em clínico geral, o medicamento utilizado nessas consultas, internações, cirurgias só superficiais, só retiradas de nódulozinhos na pele, vacinas V10 e antirrábica no caso de cachorro, quádrupla ou quíntupla felina e antirrábica no caso de gato, e tudo isso, raio-x de patas, membros, exames de sangue, hemograma, exames laboratoriais e bioquímicos por R$ 49 mensais. Então, o custo, hoje uma ultrassonografia num lugar, em qualquer clínica, em qualquer laboratório, não sai por menos de R$ 80, né? Plano, a partir do plano executivo, que é o de 67, já cobre o ultrassom. Então vale a pena no sentido também, né, de proporcionar a uma população de mais baixa renda os mesmos recursos diagnósticos. Exatamente. Né? O perfil do meu cliente é a classe B e C. A classe A não é o potencial dos nossos clientes. Então, não é o que a gente vê. Não, porque a classe A tem clínicas em São Paulo que vai só o motorista levar o cachorro. Ou muitas vezes preocupa-se só com a parte pet shop. Só a parte estética, exatamente. Né? O nosso cliente, ele quer dar o atendimento pro animal. Exatamente, o atendimento com todos os recursos que a medicina veterinária hoje proporciona aos animais, né? Mais completo do que o que ele tem. Exatamente, é bem mais democrático, né? Gente, eu vou pedir licença, nós vamos ter que encerrar o programa, o bate-papo, tem tanta coisa para falar ainda, né? Rubens, o Rubens Lobo, diretor comercial da Mister Saúde Animal, muito obrigada pela presença. Eu agradeço, adorei. Rubens, foi muito bacana, elucidou um monte de coisa, né? Para os telenautas, para mim também, né? E é um incentivo para a pessoa
cuidar do seu bicho como a gente deve cuidar do melhor amigo, né? Eu posso deixar o Twitter nosso Pode falar. MR Saúde Animal, @MR Saúde Animal, é o Twitter para quem quiser mandar perguntas. Tem o Facebook também. Tem o Facebook, que é www.facebook.com/Plano de Saúde Animal. E o site também, www.mrsaudeanimal.com.br. Lá tem todas as informações de cobertura, preço, rede credenciada, e o que não tiver, você tem atendimento online. Tá bom, muito obrigada, Rubens. Gente, muito obrigada pela audiência. O tema foi realmente muito bacana hoje e muito atual, muito pertinente às características do nosso objetivo, que é informar vocês e dar o melhor para o nosso amigo de estimação, tá? Um beijão, até sexta que vem. Até mais.